Confissão estressada. Um tema que sempre desperta discussões acaloradas entre acusação e defesa é a confissão. Esse ato gera diversas consequências, tanto favoráveis quanto desfavoráveis. E por ser um tema tão importante, é claro que desperta o interesse dos estudiosos, dos apaixonados pela nossa área jurídica. Mas será que a confissão ela é válida em qualquer circunstância? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da 5ª turma do STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, que absolveu um homem acusado de tráfico de drogas sob o fundamento de que a confissão informal de um suspeito, quando feita sobre o clima de um estresse policial, gera dúvidas e não pode ser considerada para comprovar a prática do crime. É um tema, já adianto, extremamente polêmico. Uma pessoa, ela pode confessar a prática de um crime de uma maneira informal, geralmente aos policiais militares, quando flagrada praticando algum crime, ou ainda pode ser de maneira formal. E neste caso é feito perante a autoridade policial, que é o delegado de polícia, ou ainda no curso do processo. De qualquer forma, a confissão informal, para ter validade, ela tem que ser confirmada pela própria pessoa que confessou perante o juiz. É importante informar ainda que a confissão isolada, ela não tem o condão de condenar a pessoa que confessou. Ela precisa ser corroborada, confirmada por outros meios de prova. E quem determina isso é o artigo 197 do Código de Processo Penal, que farei a leitura. O valor da confissão se auferirá pelos critérios adotados pelos outros elementos de prova e para a sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. E a situação fica ainda mais rigorosa quando se tratar de uma confissão informal. Para ilustrar esse tipo de situação, nós podemos exemplificar da seguinte forma. Uma pessoa, ela é presa no estado de flagrância, ou seja, ela está praticando o crime ou presa em face do cumprimento de algum mandado de prisão que foi expedido contra ela, e no momento da prisão, quando é perguntado informalmente sobre o fato delituoso que a envolve, ela confessa a autoria do crime, normalmente perante os policiais militares, sem que haja prévia advertência acerca do seu direito constitucional ao silêncio ou de qualquer outra formalidade. Portanto, a pessoa simplesmente confessou. Pois bem, essa confissão, ela é válida? Vamos analisar o caso concreto, como de costume. Um homem, ele foi flagrado saindo de um terreno baldio conhecido como um ponto de tráfico de drogas, altas horas da madrugada, oportunidade em que ele foi abordado pelos policiais militares. Nesta abordagem, os policiais encontraram com o suspeito 3 pinos de cocaína. Ele então confessou onde estava guardado o restante das drogas. A apreensão foi de um total de 257 pinos de cocaína. Em decorrência dessa situação, este homem ele foi condenado. Inconformado, ele apelou da sentença e o TJ de São Paulo validou a atuação dos policiais militares sob o entendimento de que esses policiais não teriam motivos para incriminar essa pessoa. Ela foi condenada pelo crime de tráfico de drogas. Essa questão chegou lá no STJ através de um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo, que entendeu de maneira diversa. O argumento da Defensoria Pública foi o de que não havia justa causa para a busca pessoal do suspeito e de que houve violência no momento da abordagem. O ministro Reinaldo Soares
concordou com a tese defensiva e observou que não houve investigação prévia nem indícios do crime de tráfico de drogas. O cenário era o seguinte: um homem saindo de um terreno baldio, altas horas da madrugada, carregando consigo uma pochete, caminhando em direção a um bar. No entendimento do ministro, a busca pessoal realizada e que contou com a apreensão dos 257 pinos de cocaína se deu com base nos estereótipos e presunções. E prosseguiu o ministro, abre aspas, o fato de ali se tratar de um bairro humilde e conhecido ponto de drogas não concede aos policiais a autorização absoluta para abordar qualquer pessoa sem fundada suspeita. O Ministério Público não concordou com esse posicionamento e afirmou que, ainda que a revista pessoal seja ilegal, nada impediria os policiais de revistar o terreno baldio em busca das drogas. E foi o que fizeram quando encontraram o restante dos pinos de cocaína. O Ministério Público deu razão ao TJ de São Paulo, que validou a condenação deste homem. No entanto, o ministro Reinaldo apontou que essa ação se deu com base na confissão duvidosa do acusado, diante do registro de agressividade dos agentes, ou seja, tudo ilegal. E finalizou o ministro, abre aspas novamente, pairam dúvidas quanto à suposta confissão informal do paciente, que teria informado aos policiais espontaneamente o local onde estaria o restante das drogas, notadamente porque fora proferida em clima de estresse policial. É uma decisão, conforme eu adiantei, polêmica e bem apaixonante. Para quem tiver interesse em conferir, basta acessar os autos do habeas corpus 807-446.